Olá, eu me chamo Elton de Lima e está começando agora o podcast Ciência Amazônia, um espaço onde vamos conversar com pesquisadores de diversas áreas da ciência sobre trabalhos e pesquisas científicos desenvolvidos no Amazonas. Localizado na região de fronteira do Brasil com outros países, o estado do Amazonas tem sido destino de refúgio para diversos cidadãos de variadas nacionalidades que estão migrando de seus países. Há quase 10 anos, o estado recebeu uma grande quantidade de refugiados haitianos. Em pouco tempo, também se tornou abrigo de colombianos e, mais recentemente, tem recebido um alto número de imigrantes venezuelanos. As migrações se dão por motivos diferentes, dentre os quais ganham destaque catástrofes naturais e crises sociopolíticas e humanitárias. Conversaremos hoje com o professor e mestre em psicologia, Júlio César Pinto Souza, sobre os desafios da inserção social de refugiados no Amazonas e o processo de acolhimento e humanização nas tratativas dessa questão, temas trabalhados no seu mestrado e em projetos desenvolvidos por ele. Olá, professor, tudo bem? Olá a todos. Então, como já foi apresentado, meu nome é Júlio César Pinto de Souza, eu sou professor do Centro Universitário FAMetro, sou professor de psicologia, sou graduado na área, especializado também na área e fiz o mestrado dentro da psicologia, onde eu pude trabalhar com esse assunto, a questão de migrações. Primeiramente, há muita dúvida quando se fala em ciência sobre a colocação de campos como a psicologia dentro do campo científico. O senhor pode nos falar sobre a psicologia como ciência? A psicologia é uma ciência que trabalha os comportamentos, os processos mentais do indivíduo. Trabalha a psique, como algumas abordagens da psicologia falam. É de total importância a psicologia para poder expandir os nossos conhecimentos por meio das pesquisas a respeito de nós mesmos, a respeito de grupos sociais, a respeito de situações como essa que ocorrem hoje, de migrações, seja imigrações, sejam refúgios, os próprios apátridas, que são grupos que não têm pátria, eles vivem situações muito específicas. E a psicologia, trabalhando com uma vertente social, psicossocial, ela vai trabalhar isso. Ela vai buscar entender não somente os sofrimentos, não somente a situação em que esses indivíduos que se colocam nessa situação vivem, mas também o entendimento por parte daqueles que os recebem, que por vezes se torna um conflito a chegada desses grupos, que estão fugindo ou estão tentando melhorar de vida e se deparam com os habitantes daquela região. Isso aí faz com que haja um conflito e, claro, boa parte das vezes os que sofrem com esse conflito são os que chegam, são os refugiados, são os migrantes como um todo. Muito obrigado, professor. Como foi e quando se deu esse despertar de interesse pela questão da imigração? Em 2011, eu recebi um convite para participar como voluntário do acolhimento de refugiados. Até então não tinha travado qualquer contato com esse grupo. Mas quando me passaram essa informação, foi inclusive um professor da Universidade Federal do Amazonas, me convidou para participar, eu achei interessante, pois eu não conhecia ainda essa área, esse trabalho, e julguei bastante interessante, não somente no que eu poderia contribuir, mas também o que eu poderia aprender com isso, porque todas as experiências também se torna aprendizado. E aí eu fui, me juntei com uma pequena equipe que tinha ali próximo da Joaquim Nabuco na época, e juntamente com essa equipe nós fizemos parte de um grupo maior, que era o grupo do Acnur, que estava vinculado ao Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é um braço da ONU para esse tipo de situação, de fenômeno social. E nós passamos lá 2 anos excepcionais, com um crescimento muito grande, podendo contribuir com vários grupos. Na época, o foco maior ainda eram os refugiados colombianos. Os haitianos eles já tinham vindo um ano antes
E os haitianos, inclusive, ele tem uma característica, né? Nós confundimos muito, inclusive na época eu também não sabia, o haitiano ele não entrou como refugiado, então ele não recebia qualquer tipo de ajuda, ele entrou como imigrante, então ele recebeu um visto humanitário, tendo em vista o ocorrido lá na época, o terremoto, né, que assolou o Haiti. Então eles entraram aqui como imigrantes, não como refugiados. Os refugiados, e na época nós recebemos muitos colombianos, devido ao processo de paz que estava ocorrendo naquela região, na Colômbia, nós recebemos muitos colombianos. E a situação deles, lá eu vi o quanto era diferente, e pude diferenciar bem a questão da imigração, do imigrante e do refugiado. O imigrante ele chega, mas ele chega em outra condição. Ele vem buscar melhoria de qualidade de vida, uma melhora para a família como um todo, melhores condições de trabalho, mas ele ainda chega, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de pressão. Ele não é obrigado, ele vem porque ele quer. Já o refugiado não. Por vezes ele não vem porque ele quer, ele vem porque ele vem embora, foge para qualquer canto, ou ele morre no local. E foi o que nós identificamos lá com os colombianos, e hoje, em alguns casos, né, nós estamos identificando isso também com os venezuelanos, devido à instabilidade que a Venezuela vive. A estabilidade política, econômica, está fazendo com que, né, centenas, milhares de venezuelanos procurem outros locais para viver, para se reconstruir. Então existe essa diferença bem grande entre refugiados e imigrantes. Mas nessa época foi maravilhosa, de 2011 a 2013 foi um período muito bom que eu pude contribuir com o pessoal da Caritas, né, que era o local onde nós tínhamos uma sede física, e vinculado ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que tinha um escritório no centro, e depois o escritório voltou para Brasília. Na época, em 2013, ele voltou para Brasília. Então, a minha experiência para trabalhar com esse tipo de grupo, ou, vamos dizer assim, o que me fez, né, começar a trabalhar, a pesquisar com esse grupo, foi essa experiência que eu tive fascinante como profissional no período de 2011 e 2013, quando eu fiquei trabalhando com o pessoal do Acnur. Muito legal o primeiro contato. E nós acreditamos também que é muito importante para o ouvinte, para nós, para a sociedade no geral, essa explicação mais clara da diferença entre o refugiado e o imigrante, porque a gente vê que existe realmente muita confusão em relação aos termos, em relação ao entendimento de como e em quais circunstâncias essas pessoas chegam a outra nação, a outro país, a outro território. Circulando hoje por Manaus, é possível verificar o crescimento exponencial de estrangeiros, seja como imigrantes ou como refugiados, no convívio público. Qual tipo de trabalho o senhor vem desenvolvendo acerca dessa realidade? Desde 2013, logo que eu me desvinculei ao Acnur, eu comecei a trabalhar, a partir de pesquisas, com esse grupo, pois eu verifiquei a necessidade de contribuir de alguma forma, até para esclarecer não somente a sociedade, mas a comunidade científica, da necessidade desse grupo, das carências desse grupo. Então nós, desde 2013, o meu mestrado já foi em cima desse trabalho. Nós trabalhamos na época com a inserção social dos colombianos na cidade de Manaus. E atualmente nós continuamos um trabalho com os venezuelanos. Em 2014 os colombianos já começaram a não vir tanto para cá, para começar a partir de 2014, 2015 chegarem os venezuelanos. É importante também esclarecer o seguinte: a quantidade de refugiados que tem aqui em Manaus é muito inferior à quantidade de refugiados que passam por Manaus. Boa parte não fica em Manaus, eles chegam em Manaus e sempre que tem condições já vão para outros estados. Agora, quando eles não têm condições, eles ficam um tempo de forma que eles possam juntar algum recurso e aí sim seguir para uma cidade como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Alguns estão indo para o sul. Então
aqui não é o ponto onde eles desejam permanecer. Por quê? Não é porque tem pouco emprego, não é somente isso. É porque os refugiados, como eu disse, eles saem dos seus lares, saem do seu ambiente expulsos. Eles saem porque eles não têm opção. E muitas das vezes eles sofrem ameaças de morte. Alguns, infelizmente, perdem parentes lá. Então, eles já chegam aqui extremamente abalados. Por mais que eles estejam distantes do seu local de trabalho, né, do seu local onde ele morou a vida toda, ele ainda tem receio, porque ele perde um pouco da noção e ele acredita que em Manaus ele ainda está muito próximo dos seus algozes. Então eles fogem, eles tentam fugir. Boa parte sai de Manaus não só para procurar uma melhor qualidade de vida, mas para fugir e ficar mais distante dessas pessoas que eles supostamente acreditam que viria aqui para fazer mal. Isso faz parte, né, do adoecimento, do trauma que eles sofrem durante esse período. Então é importante nós termos pesquisas, como eu disse, atualmente eu estou com duas. Uma com duas alunas. Uma está trabalhando com estresse e ansiedade desse grupo, e a outra está trabalhando a questão da inserção social dos venezuelanos aqui em Manaus. Tivemos a oportunidade de observar a quantidade de venezuelanos aqui em Manaus é muito grande, porque eles chegaram sem condições de sair daqui. Por terra é mais fácil. Agora, de Manaus para outros estados, da região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, eles já têm que ter um recurso, e boa parte não tem. Então, eles permanecem aqui em Manaus, ficam abrigados em alguns locais, outros nem têm essa sorte, aí ficam, né, desamparados nas ruas, né, próximo da rodoviária. Nós temos lá um acampamento. Então, a proposta da pesquisa com esse grupo é exatamente essa: levantar essas questões e propor, inclusive, a efetivação de políticas públicas que já existem. Existe uma lei de 97 que fala sobre a questão do refugiado. Existe uma lei do ano de 2018, foi de 2018, de migrações, que fala sobre isso, mas nós não enxergamos uma atuação eficaz, a aplicabilidade dessa lei. O que deve ser feito? Só reconhecê-lo como refugiado, que também já é um processo demorado. Atualmente, o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, ele está levando em torno de 2 anos, às vezes até mais, para poder reconhecer o indivíduo como refugiado. Então ele fica num processo, ele fica no limbo durante algum tempo. Então aumenta ainda mais o estresse e a ansiedade desse indivíduo. Juntamente com as questões, né, sociais, o preconceito, a questão do idioma, eles têm muita dificuldade, faz com que eles tenham, né, por vezes, entrem em situações de miséria praticamente. Então, quando nós trabalhamos com essa pesquisa, é direcionado realmente para a população amazonense como um todo, e para os estados que recebem esses refugiados, né, para que se tenha uma noção do que realmente eles passam. Não se pense que ele está ali porque ele quer, mas porque houve uma situação em que qualquer um de nós pode viver em algum momento que obrigou eles a buscar o primeiro refúgio. Qual foi? Uma fronteira seca. Qual seria? Brasil. Dentro da sua ótica, quais os resultados sociais na relação entre o recente processo de refugiados e os projetos de acolhimento públicos e privados espalhados pela cidade? Qual o resultado que o senhor consegue observar estando nesse meio e trabalhando com esse grupo? Os resultados ainda são muito pequenos, vamos colocar dessa forma. Existem grupos que têm uma proposta de trabalhar, oferecer melhores condições de vida para essas pessoas, sim. Mas o que se faz hoje, e aí não por uma falta de interesse, mas por falta de condições, esses grupos que se reúnem, a ONG, esses projetos sociais, eles não têm condições, não têm recurso
para oferecer muito para esse grupo. Apesar do pouco que eles têm, eles oferecem, isso já é um grande avanço, ainda não é o suficiente para oferecer ali condições básicas, porque não basta nós oferecermos uma alimentação, ou não basta nós oferecermos, às vezes, uma roupa, porque nós resolvemos uma questão muito imediatista. Nós devemos procurar trabalhar com uma proposta de médio prazo, colocar eles em algum local, esse local eles permaneceriam em condições mínimas, né? Condições para que eles pudessem viver dignamente. Afinal, nós recebemos esse grupo, então se coloca ele num local, dá-se condições dele ter a documentação deles, documentação de identidade, agilizar a identidade CPF, carteira de trabalho, agilizar a situação dele. Ele é refugiado ou ele não vai ser refugiado? Porque também pode acontecer isso, do CONARE identificar que aquele indivíduo ele não sofreu qualquer tipo de perseguição, ou seja, ele não se enquadra na lei que eu citei de 97, em que diz, aliás, isso desde o Estatuto dos Refugiados de 1953, estabelece o que é um refugiado, de que forma eu vou identificar um refugiado, quais os critérios. Então, se não atende os critérios, ele não é refugiado, então ele tem que sair daqui, ele tem que voltar para o país dele. Ou ele entra como imigrante, ele entra como um solicitante de imigração, de forma que ele não fique nesse limbo, nessa indefinição, porque isso também prejudica ele também no trabalho aqui. Uma peculiaridade, os venezuelanos, pela situação que eles vivem, muitos chegam aqui com uma capacitação técnica muito boa. Alguns profissionais, inclusive, de nível superior, médicos, advogados, engenheiros, só que eles chegam aqui e não têm condições. Então, também podia se propor um trabalho voltado a reconhecer esses diplomas, oferecer condições para que esses indivíduos eles possam realmente ocupar um lugar na sociedade como profissionais. Mas isso é muita coisa para esses poucos grupos que nós temos aqui. Nós temos poucos grupos acolhendo os refugiados, seja ele um refugiado colombiano, seja o venezuelano, ou mesmo, se quisermos incluir, os imigrantes haitianos, que até hoje já estão vindo para cá desde 2010, 2011, até hoje muitos só ficam ali na igreja, a igreja que tem aqui na Constantino. Então, não adianta que esses grupos se reúnam, nós temos que ter também a participação e a efetivação dessa lei, e que o governo federal, o governo estadual, se coloque à frente, se imponha nessa questão, porque também é responsabilidade do governo essa inserção social dos refugiados. Então, respondendo, sendo bem objetivo, eu vejo que esses projetos eles são extremamente válidos, mas eles ainda eles não conseguem atender a toda a demanda, e por motivos óbvios. É um trabalho imenso que eles fazem, mas pela quantidade de refugiados e pela quantidade de coisas que devem ser realizadas para poder dar condições mínimas para esses refugiados, eles não têm condições. E haveria necessidade da participação realmente do governo, seja o governo estadual, o governo federal, para tomar uma posição e realmente fazer com que funcionasse. Hoje o governo federal tem, em Roraima, ele tem alguns espaços, alguns alojamentos, centros de triagem, que funcionam basicamente de espaços para pernoite. Eu tive a oportunidade de ir lá o ano passado, eles tinham acho que 11 alojamentos desses, que eles chamam de centros de triagem, onde eles chegam, são atendidos, eles têm alimentação, eles tomam banho, eles têm atendimento médico, mas eles ficam liberados, eles não precisam permanecer o dia todo lá. Então eles ficam nas ruas, e aí dá o horário um determinado horário, todo mundo se recolhe, mas não é oferecido nada mais que somente um alojamento. E eu vejo que o governo federal tem plenas condições de fazer um trabalho um pouco mais
ligado à questão da inserção desse indivíduo, trabalhar com o idioma, buscar uma formação básica no idioma português, agilizar o processo de documentação para esses indivíduos e não simplesmente abrir ali um espaço de alojamento e as pessoas vão a hora que quiserem, quando não quiserem, eles não precisam permanecer lá. Então eu vejo que existe, apesar de alegarem, não, mas nós temos áreas de triagem que só servem de alojamento, então não contribuem muito para fazer com que esses grupos realmente eles se tornem, integrantes da nossa sociedade. Sua fala esclarece bastante para a gente e é possível observar nela realmente a relevância e a importância do tipo de projeto que o senhor está desenvolvendo, exatamente da forma como o senhor falou, com um resultado, surtindo um efeito social, provocando uma mudança positiva para essas pessoas. É muito comum observar, por parte da sociedade em geral, uma grande resistência na recepção dos refugiados, tanto pelas barreiras linguísticas, como o senhor já falou, quanto pela aparente marginalização. Sabemos que, na realidade, eles são vítimas de uma grave crise que os atingiu com fome, escassez de remédios, de materiais de higiene, outros itens básicos de sobrevivência. Na verdade, eles estão fugindo, procurando segurança. Para encerrar, o que o senhor poderia falar para os nossos ouvintes sobre como as pessoas podem ajudar nesse processo de inclusão social? O cidadão, a pessoa que está na ponta ali, a gente que está parando com o carro no semáforo, a gente que está circulando no comércio, que está indo para a faculdade, indo para casa e está sempre ali deparando, encontrando essas pessoas. Qual a sua mensagem para a sociedade, para os nossos ouvintes, em relação à postura, ao tratamento com essas pessoas que nós estamos recebendo? O que eu tenho a dizer é que a população amazonense, eu não digo só manauense, de todo o estado, que recebe esses refugiados, seja da Tríplice Fronteira, seja vindo de Roraima. Esse grupo, como você já disse, eles estão vindo porque eles não tiveram opção. Eles gostariam de permanecer no local onde eles nasceram e e passar a vida toda. Mas, por questões políticas, questões econômicas, instabilidade total daquele país, eles foram obrigados a vir para cá. Então, temos que ser mais humanos, entendendo que essas famílias elas estão aqui na penúria. Entendo também que, mas então nós devemos contribuir com uma moedinha. Não. Eu vejo que nós devemos contribuir com ações mais efetivas. Se você tem um espaço, você tem um comércio, não negue ou crie algum tipo de preconceito para não contratar, porque eles são extremamente capacitados, como eu disse. E a proposta de muitos é, depois de se estabilizar o país, voltar. Se você conversar com eles, vocês vão ver que a proposta é voltar, não é ficar aqui. Eles amam o país deles, eles só não gostam do que está acontecendo atualmente. Desmistificar, quebrar um pouco essa proposta de que os venezuelanos estão aqui para roubar nosso emprego, que os venezuelanos trouxeram doenças, que os venezuelanos não merecem ficar aqui. Nós devemos ser mais humanos, nós devemos entender o que eles estão passando, contribuir da forma que nós pudermos, para que eles tenham condições de sobreviver, viver dignamente. É o que todo mundo quer. Eles não querem muito, eles querem viver dignamente. Eles são pessoas como nós. Muitos de nós aqui já foram lá para a Venezuela em tempos anteriores, 2009 até 2013, todo final de ano, eram caravanas daqui para lá. E nós éramos bem recebidos lá. Eu pelo menos nunca ouvi relatos de alguém falar que não foi bem recebido até essa época. Depois, com a estabilidade surgindo, já não se tornou um país muito interessante para se visitar, mas até então era. Se nós éramos bem recebidos lá, por que nós não podemos recebê-los aqui? Porque nós não podemos contribuir de uma forma, um sorriso. Não posso ajudar, eu não tenho dinheiro. Meu amigo, infelizmente eu não tenho dinheiro. Me desculpe. Mas se você de repente tiver um emprego, olha, mas eu estou com uma obra em tal local. Se você quiser, toma aqui esse telefone, você me liga
e eu consigo um trabalho para você. Isso daí vai ser de extrema importância. Você não vai estar perdendo nada, porque você pagaria para uma outra pessoa e vai estar ajudando para que essa família não passe fome. Então essa proposta é o que eu tenho a dizer para a sociedade manauense. Devemos ser mais humanos para com esses grupos que vêm para cá, repito, muitas das vezes obrigados, sofrendo e com todas as dificuldades que nós podemos imaginar. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Parabéns pelo seu projeto, pela iniciativa. Nós desejamos sucesso, nos projetos, e que a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a nossa sociedade, possam colher bons frutos de iniciativas como a sua. Esse foi o podcast Ciência Amazônia. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. Não esquece também de acionar o sininho e deixar seu like. Para mais conteúdos, visite nossa revista digital no endereço www.cienciaamazonia.wordpress.com. Nós ficamos por aqui e até a próxima.